Imagina você acordar de manhã, abrir o jornal e ler que os Estados Unidos estão em guerra com o Irã, que a OTAN pode estar com os dias contados, que a Rússia está planejando ocupar uma ilha no Mar Báltico para testar até onde a Aliança Atlântica ainda aguenta, e que tudo isso, de alguma forma, vai impactar o preço da gasolina que você coloca no carro aqui em São Paulo, no Rio, em Manaus. Parece ficção científica, mas não é. É o mundo de hoje. E eu vou te explicar nos próximos minutos por que o que está acontecendo lá no frio da Europa do Norte tem tudo a ver com a vida do brasileiro comum. Fica comigo. Para entender o que está em jogo, você precisa ter em mente uma cena específica. Donald Trump diante de câmeras, animado, quase eufórico, dizendo que a guerra no Irã está indo como uma brisa, que em 2 meses ele fez o que outros presidentes não conseguiram em décadas no Afeganistão ou no Vietnã, e que está planejando construir o Arco do Triunfo mais alto do mundo em Washington, naturalmente com o nome dele. Trump já está celebrando uma vitória que, para muito analista sério, está longe de ser definitiva. O que aconteceu com o Irã, resumindo bem para quem não acompanhou, os Estados Unidos lançaram uma operação militar contra o país, destruíram boa parte da frota e do exército iraniano, e forçaram o regime de Teherã a declarar que não vai mais bloquear o Estreito de Hormuz para navios civis, desde que esses navios tenham autorização do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o que é uma concessão bem diferente de uma rendição total. Ou seja, o Irã perdeu militarmente, mas ainda tem um trunfo na manga, e esse trunfo é justamente o Estreito de Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz passa, por dia, cerca de 20 milhões de barris de petróleo. Isso representa em torno de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Se você fechar aquele ponto no mapa, o preço do petróleo dispara, economias travam, e países que dependem de combustíveis importados enfrentam inflação imediata. O Irã sabe disso. Trump sabe disso. E os aliados europeus, que ninguém consultou antes da guerra começar, sabem disso muito bem, e estão furiosos. Porque aqui está o problema central dessa história toda. Trump não avisou ninguém. Ele tomou a decisão de atacar o Irã sem informar os aliados da OTAN, sem consultar os europeus, sem nenhum tipo de articulação diplomática prévia com os países que dependem diretamente do petróleo e do gás que passam pelo Estreito de Hormuz. Resultado: uma parte significativa dos aliados europeus acordou de manhã com uma crise energética no colo, que eles não ajudaram a criar e que ninguém perguntou se eles queriam enfrentar. Um analista que entrevistei recentemente colocou bem: Trump ensinou ao Irã como usar um ativo estratégico que eles podem explorar contra nós por décadas. E de quebra, ele alienou todos os nossos aliados, tanto na região quanto na Europa. E agora vem a parte que transforma esse conflito numa crise dentro da própria OTAN. Porque quando os tiros pararam de soar no Golfo Pérsico, Trump virou para os aliados europeus e perguntou: onde vocês estavam? O Pentágono foi ainda mais direto, com um porta-voz afirmando que quando a crise eclodiu no Estreito de Hormuz e os Estados Unidos mais precisavam dos aliados, nenhuma marinha europeia estava lá do lado deles. Isso é uma acusação séria. E Trump usou isso como combustível para uma afirmação que até então parecia retórica, que as relações dentro da aliança vão ser repensadas depois da guerra com o Irã. Agora respira fundo, porque aqui começa o ponto mais importante da análise. Quando Trump fala em repensar a OTAN, o que exatamente ele pode fazer? Muita gente acha que sair da OTAN é simples, que o presidente americano assina um papel e pronto. Não é bem assim. Para os Estados Unidos saírem formalmente da OTAN, é preciso mudança na lei americana, ou seja, aprovação do Congresso. Trump não consegue isso facilmente, mas, e esse é o ponto que os analistas de segurança mais sérios estão sublinhando, ele pode esvaziar a OTAN sem sair formalmente dela. Como? Retire as tropas americanas da Europa, suspenda o fornecimento de armamentos, reduza a participação americana em missões conjuntas. Comece a cobrar dos aliados pelo guarda-chuva de segurança que os Estados Unidos oferecem. Retire os generais americanos do comando das forças da OTAN no continente. E mais grave de tudo, se um país membro for atacado, se recuse a acionar o artigo 5, aquele princípio sagrado da aliança que diz que um ataque contra um é um ataque contra todos.
como punição por esses países não terem apoiado a guerra ofensiva no Irã. Isso seria o fim da OTAN na prática, mesmo que o papel ainda exista. E esse cenário não é mais hipotético. Ele está sendo discutido com toda a seriedade nos corredores de Bruxelas e nas chancelarias europeias. Você pode perguntar, mas os europeus não estão gastando em defesa? Estão, e bastante. Em 2025, pela primeira vez na história da OTAN, todos os 32 membros da aliança superaram a meta de gastar pelo menos 2% do PIB em defesa. O gasto total combinado chegou a aproximados 1,6 trilhão de dólares. A Polônia está gastando 4,48% do seu PIB em defesa, o maior percentual de todos os membros. Países bálticos como Lituânia e Letônia estão na casa dos 3,7% a 4%. E tem mais. Numa cúpula histórica realizada em Haia em 2025, os membros da OTAN comprometeram-se a atingir a meta de 5% do PIB em gastos de defesa até 2035. 5%. Se todos os membros chegarem lá, o total de gastos anuais da aliança chegaria a algo em torno de 4,2 trilhões de dólares. Para ter uma dimensão, o PIB inteiro do Brasil é de cerca de 2,1 trilhões de dólares. Estamos falando de uma aliança que vai gastar o dobro de tudo que o Brasil produz num ano, só em armas e militares. E aqui está a ironia histórica que o ex-secretário-geral da OTAN destacou nas entrevistas desta semana. A Noruega agora gasta mais em defesa per capita do que os próprios Estados Unidos. A Polônia, os países bálticos, eles cumpriram e ultrapassaram o que Trump exigia deles. E mesmo assim, Trump os está tratando como se fossem parasitas que nunca pagaram sua conta. Porque o problema real não é quanto os europeus gastam. O problema é que Trump quer que a OTAN se transforme numa aliança ofensiva, que projete força para além da Europa, que mande navios para o Estreito de Hormuz quando os Estados Unidos entram em guerra no Oriente Médio. E a OTAN, por definição histórica e jurídica, é uma aliança defensiva. Ela foi criada para defender o Atlântico Norte, não para ser a força expedicionária de Trump em guerras que ele decidiu travar sozinho. O presidente finlandês tocou num ponto importante. Dentro da aliança já está acontecendo, na prática, uma divisão de trabalho. As capacidades militares convencionais da Europa estão crescendo e substituindo gradualmente o papel que os americanos exerciam. É uma europeização silenciosa da segurança do continente. A Grã-Bretanha vai liderar uma missão internacional de desminagem e garantia de passagem segura no Estreito de Hormuz, mas faz questão de deixar claro que é uma missão pacífica, defensiva, depois que os combates acabem. Esse é o jeito europeu de dizer: apoiamos os princípios, não a sua guerra. Enquanto isso, no Mar Báltico, que fica a quilômetros daqui, mas que é essencial para entender o outro lado desta crise, a situação está ficando cada vez mais tensa. O comandante das Forças Armadas da Suécia, Mikael Claesson, foi público ao dizer que o país está se preparando para um cenário em que a Rússia tente ocupar uma ilha no Báltico, não para conquistar território, mas para testar até onde a OTAN está disposta a reagir, para criar uma rachadura dentro da aliança. É o tipo de estratégia que Putin adora. Não uma guerra aberta, mas uma provocação cirúrgica que force a aliança a tomar partido e expõe as suas divisões internas. E essas divisões existem. Na Lituânia, um casal foi preso e condenado por espionagem em favor do regime de Lukashenko. Eles passaram 2 anos coletando informações sobre bases militares lituanas, sobre o sistema de mobilização de voluntários, sobre as medidas de segurança da cúpula da OTAN em Vilnius em 2023. Na Polônia, um soldado da reserva territorial foi detido por espionagem para a Rússia, e descobriu-se que ele era membro de uma organização de extrema-direita pró-Putin, que defendia publicamente o fim da ajuda à Ucrânia. Na Estônia, o Serviço de Inteligência reportou um número recorde de agentes russos identificados e presos no último ano, com a principal ferramenta de recrutamento sendo as redes sociais. A guerra de informação e sabotagem está acontecendo agora, em paralelo com a guerra convencional na Ucrânia e com as tensões no Golfo Pérsico. E no meio de tudo isso, há um detalhe que vai parecer estranho, mas que é absolutamente real. A indústria de defesa brasileira está faturando muito com essa bagunça toda. Isso mesmo que você leu.
O Brasil vendeu 3,1 bilhões de dólares em produtos de defesa em 2025, um crescimento de 74% em relação ao ano anterior. A Embraer vendeu aviões de transporte C-390 Millennium para a Suécia, para Portugal, para a Holanda, para a Áustria e para a República Tcheca. Esses não são países quaisquer, são membros plenos da OTAN que estão rearmando às pressas e que precisam de aeronaves de transporte de qualidade para mover tropas e equipamentos pela Europa. O Super Tucano, avião de ataque leve e treinamento também da Embraer, foi vendido para o Panamá, para o Paraguai, para o Uruguai e para outros clientes. A Taurus exportou pistolas. Empresas menores exportaram munição, caminhões táticos, equipamentos de comunicação. Para colocar isso em perspectiva mais concreta, em 2024, os Estados Unidos, a Dinamarca, a Hungria e Portugal foram os maiores compradores de produtos de defesa brasileiros, cada um comprando mais de 100 milhões de dólares. Só a venda de aviões gerou cerca de 500 milhões de dólares num único ano, e a tendência é de crescimento acelerado. Porque a OTAN comprometeu-se a gastar uma quantidade absurda de dinheiro nos próximos 10 anos, e os europeus estão procurando fornecedores que sejam confiáveis, que não sejam americanos, porque Trump acabou de demonstrar que os Estados Unidos não são necessariamente o parceiro previsível que todos imaginavam, e que ofereçam tecnologia de qualidade a preços competitivos. O Brasil encaixa nesse perfil melhor do que nunca. Vamos falar de números concretos para que isso faça sentido na sua cabeça. O setor de defesa brasileiro emprega diretamente e indiretamente 2,9 milhões de pessoas e representa 3,58% do PIB nacional. São empregos de engenharia, de tecnologia, de fabricação avançada, de logística. O orçamento de defesa do Brasil em 2025 foi de 23,5 bilhões de dólares. Para comparar, os Estados Unidos gastaram 980 bilhões de dólares só no seu orçamento militar nacional em 2025. Isso significa que o Brasil tem espaço para crescer muito na cadeia produtiva de defesa global, sem necessariamente aumentar seus próprios gastos militares, simplesmente exportando para quem está gastando. E quem está gastando agora são os europeus da OTAN. A pergunta que eu me faço, e que qualquer analista honesto precisa fazer, é: qual é o limite dessa oportunidade para o Brasil? E aqui preciso ser direto. O Brasil tem uma política externa que historicamente evita alinhamentos militares muito explícitos. Lula tem uma posição clara de não fornecer armamentos para zonas de conflito ativo. Mas vender aviões de transporte para a Suécia ou pistolas para a Hungria não é a mesma coisa que enviar foguetes para a Ucrânia. Há uma zona cinzenta confortável onde o Brasil pode estar e está operando. A questão estratégica real é se o Brasil vai aproveitar essa janela de oportunidade para construir uma indústria de defesa genuinamente competitiva no longo prazo, ou se vai tratar isso como um boom passageiro de exportações. Há um precedente histórico interessante aqui. Na Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, países que souberam se posicionar como fornecedores neutros, ou relativamente neutros, de equipamentos militares, conseguiram industrializar sectores inteiros das suas economias de forma permanente. A Suécia, ironicamente, fez exatamente isso durante a Guerra Fria. Vendia armas para os dois lados e usou esse dinheiro para construir uma das indústrias mais sofisticadas do mundo. Hoje, a Suécia está comprando aviões brasileiros, o que é quase uma virada poética. O Brasil pode aprender com esse modelo. Mas e o brasileiro comum? O que essa história toda muda na vida de quem acorda cedo para pegar ônibus, de quem paga boleto, de quem está tentando entender por que a gasolina subiu de novo? A conexão mais direta é o petróleo. O Estreito de Hormuz, como eu mencionei, é responsável por cerca de 20% do petróleo mundial que circula diariamente. O Brasil é um grande produtor de petróleo. A Petrobras extrai do pré-sal e exporta muito. Mas o preço interno do combustível no Brasil está cada vez mais atrelado ao mercado internacional. Qualquer tensão no Estreito de Hormuz, qualquer ameaça de bloqueio, qualquer incidente que mexa com a oferta global de petróleo, vai se traduzir em preços mais altos nos postos brasileiros. Não imediatamente, não nessa semana, mas no médio prazo sim. Há outro canal de transmissão menos óbvio, mas igualmente real: o dólar.
Crises geopolíticas grandes, especialmente quando envolvem os Estados Unidos e ameaças à ordem global, tendem a fortalecer o dólar em relação às moedas emergentes. Dólar mais forte significa real mais fraco. Real mais fraco significa tudo que o Brasil importa fica mais caro. Eletrônicos, insumos industriais, remédios, trigo para o pão. Mesmo que a guerra esteja acontecendo a milhares de quilômetros, o efeito chega aqui através do câmbio. E isso é uma coisa que o trabalhador brasileiro sente na carteira, sem nunca ter ouvido falar do Estreito de Hormuz na vida. Do outro lado, o crescimento das exportações de defesa brasileiras pode, em tese, contribuir para fortalecer o real. Quando o Brasil exporta mais, seja avião, soja ou minério, entra mais dólar no país, e isso ajuda a estabilizar a moeda. Os 3,1 bilhões de dólares exportados em defesa em 2025 não são um número desprezível. Para efeito de comparação, são mais do que as exportações de carne suína do Brasil num ano inteiro. São mais do que todo o setor de calçados exporta. Obviamente, é muito menos do que a soja ou o minério de ferro, mas é uma indústria que agrega muito mais valor tecnológico do que uma commodity, e que por isso gera empregos mais bem pagos e mais estáveis. Deixe eu agora fazer uma hipótese mais especulativa, porque acho que uma boa análise política não pode ficar só nos fatos, tem que arriscar também uma projeção. O que eu acredito que está acontecendo, e que a maioria das análises não está dizendo de forma clara, é que estamos diante de uma reconfiguração da ordem de segurança ocidental que vai durar décadas. Não é só Trump. Trump é o sintoma de um fenômeno maior, que é a fadiga americana com o papel de policial do mundo. Os americanos gastaram 980 bilhões de dólares em defesa em 2025. Esse número é maior do que o gasto dos 10 países seguintes combinados. E uma parcela crescente do eleitorado americano acha que está pagando por uma festa que os europeus estão curtindo de graça. Trump capturou esse sentimento. Seja quem for que venha depois de Trump, vai ter que lidar com esse sentimento. Porque ele é real. E os europeus sabem disso. Por isso estão gastando mais. Por isso estão buscando fornecedores alternativos. Por isso a Suécia, que ficou fora da OTAN durante toda a Guerra Fria, entrou na aliança em 2024 e está comprando aviões brasileiros. O mundo está se reorganizando em torno de uma lógica onde a Europa precisa garantir sua própria segurança de forma mais autônoma, e onde o Brasil pode se inserir nessa nova arquitetura como um parceiro industrial e tecnológico relevante. A questão que ninguém consegue responder com certeza, e que eu também não consigo, é como a Rússia vai reagir a tudo isso. Uma Europa mais armada, mais unida militarmente, mais capaz de se defender sem os americanos. Isso é deterrência, o que é bom para a paz. Mas também pode ser lido em Moscou como uma ameaça crescente, o que poderia incentivar provocações como essa que a Suécia está se preparando. A tentativa russa de ocupar uma ilha no Báltico para testar os limites da resposta europeia. Se isso acontecer, e se a OTAN hesitar em responder porque Trump sinalizou que não vai acionar o artigo 5, teremos uma crise de legitimidade da aliança que pode ter consequências imprevisíveis. Para o Brasil, esse cenário de ambiguidade estratégica é paradoxalmente positivo no curto prazo. Um mundo onde nem os Estados Unidos são o árbitro absoluto, nem a Rússia e a China conquistaram a hegemonia global, mas onde há múltiplos polos e muita tensão, esse é o mundo onde países médios com capacidade industrial, com posição geográfica favorável, com relações diplomáticas com todos os lados, conseguem prosperar. O Brasil tem tudo isso. Falta, como sempre, coerência de política industrial de longo prazo e vontade de investir em pesquisa e desenvolvimento para que a Embraer de amanhã seja ainda mais sofisticada do que a Embraer de hoje. E eu encerro com uma reflexão que me parece fundamental. Quando Trump diz que vai repensar a OTAN, quando o secretário de Defesa americano reclama que os aliados europeus não mandaram navios para o Estreito de Hormuz, quando a Suécia se prepara para uma invasão russa de ilha, quando a Lituânia prende espiões do regime de Lukashenko, tudo isso parece distante, parece que é problema de outro mundo. Mas a realidade é que o Brasil nunca esteve tão conectado a esse mundo quanto agora. Nossas exportações chegam à Europa, nossos aviões pousam em bases militares de países membros da OTAN. Nossa indústria depende de insumos
cujo preço é determinado por crises no Oriente Médio. A ilusão de que o Brasil pode ficar de fora, pode ser o país que não toma partido e que todo mundo deixa em paz. Essa ilusão é confortante, mas é cara. Porque enquanto o mundo se reorganiza, os países que souberem identificar onde estão as oportunidades, e o Brasil tem algumas bastante concretas aqui, vão sair desta turbulência em posição melhor do que entraram. O mundo está remontando o tabuleiro. O Brasil precisa decidir onde quer sentar.